Na aula de hoje, começaremos um novo tópico, movimento uniformemente variado, MUV para os mais íntimos. Prestem muita atenção, novamente pegue o caderninho e o fichário de vocês, vamos anotar, e agora tudo muda no nosso movimento uniforme. Tudo muda, ele vai ser transformado, ele vai ser revolucionado, mas prestem muita atenção, isso vai ser importante para nós. Bora para a aula? Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Transmimento de pensação, estamos juntos? Bora juntos então, para a nova aula, para a nova matéria. Gente, muito importante, muito importante, muito importante. Essa matéria, ela vai ser alvo dos nossos estudos nos próximos meses aí, tá? Então percebam a palavra, os próximos meses, tá? Então vamos trabalhar durante um tempo essa matéria. Então posso esquecer? Mudou a matéria? Posso esquecer? Não, não pode esquecer. Vocês vão perceber durante a explicação que tem alguns detalhes que mudam, tá? Então, a partir de agora a gente vai ter um fluxo de velocidade e isso muda tudo no movimento uniforme. São dois movimentos diferentes, movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Ambos são contidos dentro da cinemática. A cinemática engloba esses dois movimentos e esses dois movimentos têm muita relação ao ponto de que eu posso transformar ainda o movimento uniformemente variado em movimento uniforme. Então, existem coisas que relacionam muito bem esses dois movimentos. Você tem que saber o outro e tem que saber esse agora. Tem que saber os dois. Eles são complementares, eles conversam entre si. As grandezas são praticamente as mesmas. O que vai mudar muito agora são as fórmulas. Antes, nós tínhamos uma fórmula, o sorvete. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês mais duas novas fórmulas do movimento uniformemente variado. Beleza? Chega de papo, bora para a aula. Começaremos agora movimento uniformemente variado e a gente pode abreviar isso para MUV, movimento uniformemente variado. Primeira coisa que você tem que perceber, o que muda? Muda para nós que agora vamos ter velocidade mudando. Isso é o que muda, a velocidade muda a partir de agora. Antes, a velocidade era sempre constante. Então, o que muda do MU? No MU, você tinha a velocidade com valor sempre constante. Agora, no nosso MUV, a velocidade ela vai ter um valor diferente de constante, ela não é mais constante. Tá? O que isso quer dizer? Que agora eu tenho a velocidade mudando de valores. Isso traz para mim o conceito de fluxo. Teremos então agora o fluxo de velocidade. Vocês me ajudam a calcular? Vocês me ajudam a entender isso aqui? Lembrem do conceito de fluxo, porque nós já conversamos logo nas primeiras aulas sobre essa matéria, né? Então, conceito de fluxo de velocidade. Como é que era o conceito de fluxo? É alguma coisa que passa por um determinado tempo. Só que nesse caso, quem está passando? A própria velocidade. Então, teremos aqui um ΔV sobre ΔT. E isso aqui, esse fluxo de velocidade, a gente chama de aceleração. Tudo bem? Então, isso aqui para nós é a aceleração. E isso vai ser fundamental para nós, porque é ela que vai diferenciar. Então, resumindo, no movimento uniformemente variado, eu tenho algumas grandezas. Eu tenho o espaço, eu tenho o tempo, eu tenho a velocidade e agora tenho uma quarta grandeza, que é a aceleração. Muito importante você se lembrar disso. Vou fazer agora com vocês uma dedução, assim como eu fiz com vocês na fórmula da velocidade ΔS por ΔT. Deixa eu só destacar isso aqui antes, agora sim. Vamos fazer uma dedução igualzinha àquela que a gente já fez. Olha só, a aceleração vai ser igual à velocidade final menos a velocidade inicial, isso é o conceito de delta, né? Dividido pelo tempo menos o tempo inicial. Aí o que é importante você perceber? Novamente, né, o tempo inicial para nós ele vai ser igual a zero. E aí, passando para o lado de cá, o que nós temos? Temos que a aceleração vai ser igual a velocidade menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Vamos multiplicar isso aqui em cruz, assim como fizemos. Lembrem-se que aqui existe um 1, então multiplicando isso em cruz eu vou ter 1 vezes V menos V0, V menos V0. Isso vai ser igual a A vezes T, A vezes T. E aí, passando para o lado de lá, eu tenho essa outra equação para nós. Olha só, V igual a V0 mais A vezes T. Ela é uma equação irmã, né? Se você comparar com essa outra equação aqui, S igual a S0 mais V vezes T, elas são chamadas de equações irmãs, né? Mas sem muitas coisas diferentes, embora possuam muitas coisas em comuns. Percebam que essas equações aqui, elas vão mostrar para nós como é que os movimentos funcionam. Essa equação aqui mostra para mim como é que o movimento uniforme funciona. Essa equação aqui é uma das equações que mostram para a gente como é que o movimento uniformemente vai variar. Beleza? Você entendeu isso aqui? Ficou claro para você? O nome dessa função aqui, você já deve ter imaginado, ela tem o nome de função horária.
da velocidade. Pegou isso aí? Anota no seu fichário, anota no seu caderninho, função horária da velocidade. Beleza? Quais são as informações? Velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo. Tudo bem? Ó, unidade de medida, para a gente fechar essa apresentação desse slide. Unidade de medida, velocidade dividido por aceleração. Como é que a gente calcula isso? A unidade de medida da aceleração vai ser, portanto, a velocidade, que é metro por segundo, dividido por segundo, que é o nosso tempo também. Isso aqui é uma divisão de fração. Se você notar comigo, como é que se resolve, né? Divisão de fração. Mantém a primeira fração, que é metro por segundo, multiplica pelo inverso da outra, que é assim. Então, a unidade de medida de aceleração vai ser para nós metro por segundo ao quadrado. Muito importante você saber isso. Existem outras unidades, assim como velocidade, metro por segundo, quilômetros por hora, dependendo onde você estiver, você vai mudar essas informações. Mas a mais usada é essa aqui mesmo. Entenderam até aqui, gente? Tranquilo? Vamos falar um pouquinho mais sobre essa equação que nós deduzimos. Você já sabe o nome dela, é função horária da velocidade, né? Não podemos esquecer disso, ela é muito importante para nós. Vou pegar um exemplo, assim como eu fiz com a outra equação, que construímos o gráfico na aula passada, e agora eu vou jogar para vocês aqui valores. Ó, V é igual a 20 mais 5 vezes T. Estou jogando valores, vamos montar a tabelinha juntos aqui. Se o tempo vale 0, quanto vai valer a velocidade final, né? 5 vezes 0, 0, mais 20, isso aqui vai ser 20. Vou colocar o valor de 1. 1 vezes 5, 5 mais 20, 25. Então aqui vai ser um valor de 25. Vou colocar o 2 para fechar isso aqui. 2, 5 vezes 2, 10 mais 20, 30. Então temos aqui o valor 30. E aí, se você quiser lembrar comigo, a velocidade inicial vai ser 20 metros por segundo. A velocidade 1 vai ser igual a 25 metros por segundo. Calculamos isso tudo. E a velocidade 2 vai ser 30 metros por segundo. Vamos colocar isso no gráfico, igual a gente fez da outra vez? Olha só o tempo. O tempo é 0, depois tempo 1 e depois tempo 2. O gráfico aqui vai ficar 20, 25 e aqui o nosso 30. Vamos colocar os pontos para depois a gente grifar? Então, quando o tempo vale 0, o espaço vale 20, vai ser por aqui. Quando o tempo vale 1, o espaço vale 25, vai ser mais ou menos por aqui. E quando o tempo vale 2, o espaço vale 30, vai ser mais ou menos esse pontinho aqui. Vou colocar com vocês essas retas aqui para mostrar exatamente de onde nós estamos construindo isso tudo, tá? Na verdade, é melhor você fazer as retas para depois fazer os pontos, mas só para mostrar para vocês a construção. E agora vamos construir a reta que rege esse movimento. Vou fazer de verde também, assim como os pontos. Olha só, muito parecido com o que a gente viu do sorvete. Pegaram aqui? E aí, vou perguntar para vocês agora, aquelas outras informações ainda são válidas aqui? São. Então, notem comigo que se você construir aquele triângulo aqui, é a mesma propriedade, tá? Se você construir aquele triângulo aqui comigo, novamente você tem dentro do triângulo o ângulo θ. Vou chamar de θ, tá? Novamente, esse lado aqui, esse gráfico, ele mede para nós velocidade em função do tempo. Então, esse lado aqui está me dando o quê? Está me dando o ΔV. Esse lado de baixo aqui está me dando quem? O ΔT. Então, se você calcular, né, a tangente desse ângulo θ, você está calculando o cateto adjacente sobre o cateto oposto. Logo, substituindo os valores, o cateto oposto é ΔV dividido por ΔT, e isso vai ser para nós a aceleração. Olha só, vira um formulão até, se você quiser lembrar disso tudo. Muito importante saber, é uma informação contida no gráfico, e você deve saber isso. Tudo bem? Pegou isso comigo? Já fizemos isso agora há pouco, né? Só estou reaproveitando aquilo que a gente já havia conversado. Outra informação muito importante que esse gráfico possui é esse ponto aqui. Esse ponto aqui, o que ele é para nós? O V0, né? Olha só, então o V0 sai aqui no gráfico, assim como sai por comparação aqui, né? Eu posso fazer com vocês a mesma coisa que a gente fazia. Se você comparar termo a termo aqui, olha só a velocidade inicial, vale 20, olha só a aceleração, vale 5, tudo bem? Comparando termo a termo, você também tem algumas informações. Espero que isso tenha ficado claro para vocês. Vou destacar para vocês aqui da expressão. Então, da expressão eu sei que a velocidade inicial é 20 metros por segundo e eu sei que a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado. Lembre-se disso, sempre, não podemos esquecer que é ao quadrado aqui. Percebeu? As informações velocidade inicial e aceleração saem tanto da nossa função horária da velocidade, como saem também do nosso gráfico velocidade por tempo. Tá claro isso para vocês? Todo mundo entendeu? Vamos falar um pouco mais sobre esse gráfico
e vamos construir juntos aqui. Bom, a expressão que rege esse gráfico é a mesma, e agora eu quero mostrar para vocês apenas como fica visualmente esse gráfico. Ó, ele fica assim, não é? Sempre uma reta. Lembrando, né, que aqui vale destacar também com vocês, eu vou explicar isso com mais calma mais para frente, mas esse gráfico aqui é um gráfico de um movimento em que a aceleração é maior que zero, é uma aceleração positiva. Então esse movimento a gente vai chamar de movimento acelerado, tá? Isso é uma coisa muito importante para nós. Agora, já aproveitando para explicar isso para vocês também, se você tiver aqui um gráfico que ele é decrescente, né? Ou eu vou ter algumas informações em consequência disso. Então, nesse caso aqui, a aceleração vai ser menor que zero e esse movimento a gente vai chamar ele de movimento retardado. Tudo bem? Então, é um movimento retardado, um movimento desacelerado, é um movimento em que ele está perdendo a aceleração, tudo bem? Então, por exemplo, o cara estava a 20 metros por segundo e ele freia. A velocidade dele cai para 15, cai para 10, cai para 5 e cai para 0. Ele para. Então, esse movimento é um movimento que a gente chama de retardado, desacelerado. Você entendeu? Tranquilo até aqui? Muito bem. Mas o que eu quero conversar com vocês nesse gráfico aqui, na verdade, é uma outra propriedade que faltou a gente falar sobre o gráfico de velocidade por tempo, né? Isso é uma característica do gráfico de velocidade por tempo. Notem comigo que eu vou construir com vocês agora, né? Estamos aqui num gráfico de velocidade por tempo e ele tem como característica, muito importante isso, né, que a área desse cara é quem? É o nosso ΔS. Tudo bem? Então, vou desenhar essa área com vocês, quero escrever para vocês tudo que aparece. Ó, vamos desenhar junto essa área aqui. É uma área que está abaixo do gráfico. Percebam comigo, então, que vai aparecer aqui, ó, uma figura muito conhecida de nós, que é o trapézio. Eu vou pegar esse trapézio e vou rotacionar ele, porque ele está meio estranho aqui. Eu vou desenhar ele assim, tá? Já vou aproveitar isso, vou desenhar ele assim. Porque vai ficar mais fácil depois para nós, para a gente poder calcular a área desse cara aqui. Vocês lembram como é calcular a área de um trapézio? Vamos colocar algumas informações aqui importantes. Aqui embaixo, isso vai ser o T. Esse ponto aqui para nós é a nossa velocidade inicial. Esse ponto aqui em cima é para nós a velocidade final, né? Percebam que se eu colocar uma reta, isso vai ficar um pouco melhor para você enxergar. Então, esse ponto aqui para nós é a nossa velocidade final. Então, eu tenho aqui todas as informações necessárias. Vocês perceberam quantas coisas temos aqui? Agora, em relação ao nosso trapézio, para a gente construir e calcular essa área, como é que fica? Ó, esse lado aqui, quem que era? Era a base, na verdade é a nossa altura, né? Então, esse lado aqui é o T, esse pontinho aqui em cima é a velocidade inicial e esse ponto aqui embaixo é para nós o valor da velocidade total, tudo bem? Agora, o que você tem que lembrar? Isso aqui é um trapézio, quais são as informações contidas no trapézio, né? Você tem a base maior, você tem a base menor e você tem a altura, tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular o ΔS de acordo com esse gráfico que está aparecendo aqui em vermelho para nós. Então, é um trapézio. Como é que a gente calcula a área do trapézio? É base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tudo bem? Vamos substituir os valores aqui em cima. Então, vai ficar assim. ΔS é igual. Ó, fala para mim. Base maior. Quem é a base maior? É a própria velocidade. Mais a base menor, que é a velocidade inicial. Isso tudo multiplica o tempo e dividido por 2, porque é a fórmula do trapézio. Agora, o que eu vou fazer com vocês? Você não pode esquecer que a velocidade vale quanto? Como é que eu calculo, na verdade, essa velocidade? Não é por essa expressão aqui? V igual a V0 mais AT? Então, no lugar da velocidade, eu vou escrever para vocês agora V0 mais AT. Tudo bem? Então, o nosso ΔS vai ser igual a V, não, é V0 mais A vezes T mais o V0 que aqui estava. E ó, fecha todo mundo dentro do parênteses, multiplicando o tempo. E isso tudo, na verdade eu vou colocar aqui, T dividido por 2. Perceberam o que eu fiz? Né? Só substituir o valor aqui, e agora vamos continuar a nossa dedução. E aí eu tenho o ΔS sendo igual, ó, V0 mais V0, eu tenho então, dentro do parênteses ainda, 2V0 mais a aceleração vezes o tempo, e todo mundo aqui ó, sendo multiplicado por T por 2. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou multiplicar esse cara aqui por esse cara, e vou multiplicar também aqui por esse cara, beleza? Segue comigo então, olha como é que vai ficar. O nosso ΔS vai ser igual a 2 vezes V0 vezes T por 2, mais A vezes T vezes T por 2. E aí, como é que fica isso? Dá para a gente melhorar um pouco aqui, cancela esse cara com esse cara. Temos, então, o ΔS sendo igual a velocidade vezes o tempo,
mais a aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Tudo bem? Vou passar para o próximo slide só para melhorar isso um pouco para nós. Chegamos à conclusão que o ΔS é igual a V0 vezes T mais A por 2 vezes T ao quadrado. O ΔS, como é que a gente calculava mesmo? O ΔS é espaço final menos o espaço inicial. Vou copiar o resto tudo igual. Vezes T mais A por 2 vezes T ao quadrado. E agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar menos esse zero e passar para o lado de cá positivo. E aí a gente fica com essa expressão aqui, ó, S igual a S0 mais V0 vezes T mais A por 2 vezes T ao quadrado. Essa aqui vai ser a nossa mais nova amiga. Olha só que beleza, né? É uma expressão nova, muito grande, tanto que ela recebe o nome carinhoso de sorvetão, tá? Por que sorvetão? Se vocês se lembram, essa equação aqui, S igual a S0 mais V vezes T, era o que a gente chamava de sorvete, né? Então, essa expressão aqui para nós vai ser o sorvetão, tá? Mas vamos falar sério agora, qual que é o nome dela? Olha só, é uma função horária do espaço, só que agora ela é do grau 2, né? Então ela é uma parábola, né? O gráfico dessa expressão vai ser para nós uma parábola. Vocês entenderam isso aqui tudo? Entenderam mesmo? Ó, isso já nos habilita a pegar as atividades resolvidas da material de vocês. Peguem as atividades resolvidas, leiam ela com muita atenção e tentem resolver junto com o enunciado. Na próxima aula, na semana que vem, eu resolvo com vocês algumas questões da apostila mesmo, beleza? Bons estudos para vocês, mandem notícias para mim de como está o estudo de vocês e vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos resolver juntos essas coisas, beleza, gente? Abraço, até mais, tchau, tchau.